Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz de Cristo, amém? Convido as crianças para virem à frente, nós vamos orar por elas, elas vão para a sua salinha nessa hora. É uma alegria estar com vocês de volta da nossa viagem de casal-filho, né? Todo mundo pergunta como é que foi. Foi maravilhoso. Deu para ficar sem chorar na hora do casamento? Não. Como é que você casa, seu filho não chora, né? Se o cara está chorando, o outro está chorando, não viu? Esse povo fica chorando demais, né? Mas foi uma benção. Se você quiser já abrir a sua Bíblia em Josué capítulo 14, versículos de 9 a 13. Vamos orar pelas crianças? Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos pelas crianças, te agradecemos pelo privilégio de poder ministrar na vida delas nesta manhã. Pedimos, Pai, que o Senhor use aqueles que vão ministrar na vida das crianças, capacite, dê graça. Senhor Deus, que nós possamos levar as crianças até o Teu Filho, Jesus Cristo, e tudo aquilo que elas aprenderem da Tua parte nesse dia, que elas nunca esqueçam, mas cresçam nos Teus caminhos. Livre as crianças, Pai, do mal e das pessoas más. Senhor Deus, fale conosco, estamos aqui através da Tua palavra. Que tudo aquilo que Satanás fez contra este culto, contra a pregação da Tua palavra, seja agora aniquilado, desfeito em nome de Jesus, e que somente o Teu Santo Espírito tenha poder e autoridade em nosso meio. Que em nome de Jesus, vidas aqui sejam salvas, sejam saradas, sejam libertas, sejam transformadas. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós oramos, nós agradecemos, nós cremos, e o povo de Deus diz, amém, glória a Deus. As crianças podem ir, fiquem à vontade, tá ligado? Amém. Glória a Deus. Josué capítulo 14, os versículos 9, 10, 11, 12 e 13. Lê assim na palavra de Deus. Por isso naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Versículo 10. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dei-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Somente até aí podeis se assentar. Glória a Deus. No livro de Josué, desde o seu começo, fala sobre as conquistas e como Josué assume a liderança do povo de Israel com a morte de Moisés. E eles, durante 5 anos, eles ficam conquistando a terra prometida. Primeiro eles conquistam ali Jericó e vão indo daí em diante, conquistando o restante. Mas quando nós chegamos no capítulo 14, o foco sai de Josué para Calebe. Calebe, ele esteve com Josué junto com os demais espias, quando foram ver a terra prometida lá em Números, no capítulo 13 e 14, né? E eles tinham tido uma experiência junto dos dois, ter ficado do lado daqueles que tinham uma fé em Deus e confiança em Deus, que mesmo que houvesse gigantes naquela terra, mesmo que fossem fortificadas, Deus estando com eles, eles iam conquistar. Os outros 10 espias, porque era um espia de cada tribo de Israel, disseram que não era possível aquilo, porque ali havia gigantes. E por isso eles não entraram na terra prometida. E Deus falou que nem aqueles que tinham dado o relatório ruim, juntamente com aqueles acima de 21 anos de idade de todas as suas famílias, entrariam na terra prometida.
Todos eles morrem no deserto e fica somente Calebe, Josué e aqueles dos clãs dele, das tribos deles, vivos acima de 21 anos. Quer dizer, a maioria das pessoas que entram na terra prometida, junto de Josué e Calebe, das outras 10 tribos, são pessoas que tinham menos de 21 anos quando aconteceu aquela primeira ida à terra prometida e houve o relatório ruim. Então aqui nós encontramos Calebe, um homem com 85 anos de idade, e ele está olhando, lembrando de uma terra onde há gigantes, lembrando de um monte, o Monte de Hebron fica na parte inferior de Israel, perto do mar salgado, o Mar Morto, onde é feito de rochas e é muito difícil escalar. Mas é exatamente neste monte aonde se planta as frutas e dão aqueles cachos enormes de uva, inclusive até hoje. E é lá que Calebe, ao passar por lá, depois de ter ido espiar Jericó e tudo mais, e a terra prometida, ao voltar e passar e ver esses gigantes, aí que eles se assustaram. O Jericó não era problema, o problema era essa turma. E gigante aqui, irmãos, pode ser que eram gigantes de verdade, ou pode ser que eram um shaqueronil, né? Por exemplo, se eu estiver do lado de um shaqueronil, eu estou do lado de um gigante. O cara tem 2,60 m de altura e 1,5 m de largura, né? Fazer o quê? Já é um gigante para mim, que tem 1 metro e sei lá quanto que eu tenho. Pensei aqui quanto que eu tenho, mas eu lembrei quanto que eu tenho em inglês, né? Que é 5,11, né? Pé, mas sei lá quanto que dá isso em metros. Mas a verdade é que ele, diante daquilo, diante daquelas cidades fortificadas, diante daqueles gigantes, ele não teve medo, ele confiou em Deus, e ele sabia que ele era capaz de conquistar. Agora, hoje nós estamos no século 21 e você deve estar falando assim, Jeff, o que isso tem a ver com a gente? E sabe o que tem a ver? É que eu e você temos montanhas para conquistar também. Montanhas espirituais. Aquele pecado que nós lutamos contra ele, a gente vai e volta, são montanhas espirituais. Né? Nós temos montanhas emocionais, onde nós trabalhamos com as emoções do passado e de sentimentos, estimas, né? Alto, baixa, estima, nossos temperamentos, as perseguições, formas que nós precisamos viver melhores. Nós temos as montanhas, às vezes, dentro da família. Tem montanhas dentro da própria família, pessoas que nós precisamos trabalhar para poder conviver com elas. Nós temos montanhas, muitas vezes, financeiras, onde, como é que eu vou ganhar, como é que eu vou me sustentar, como é que eu vou pagar as dívidas, como é que a coisa vai acontecer. Como é que eu vou conquistar o meu sonho? Nós temos, às vezes, montanhas na saúde, onde temos enfermidades, temos doenças, aonde nós precisamos passar por elas, conquistá-las e continuar vivendo. Nós temos muitas montanhas em nossas vidas para nós escalarmos. Vários sonhos, vários planos, várias visões, várias vontades e várias coisas que nos marcam durante a vida, que faz nos atrapalhar. E nós ainda temos algo a mais. Se você é cristão, lavado e remido no sangue de Jesus, nós temos Satanás para colocar grandes obstáculos diante de nós. E para escalar a montanha fica pior ainda e mais difícil ainda. Eu estou falando de uma montanha rochosa, uma montanha difícil de se escalar, o Monte Hebron. Muito difícil de escalar. Onde quem morava lá em cima raramente descia e raramente alguém subia, né? Só descia para levar frutas para vender e trazer os outros produtos que precisavam, e passavam lá quase 6 meses, o povo lá em cima, e 6 meses aqui embaixo durante o inverno, e no verão, quando acabava de colher, nas colheitas e tudo mais, descia, vendia, pegava os produtos que precisava para mais um inverno. E ali existia ainda cidades fortificadas, e ainda além disso, existia um povo gigante. Era difícil escalar, era difícil conquistar. Mas aqui nós encontramos um homem, Calebe, que olha para aquela tarefa e ele está pronto para o desafio. Independente das circunstâncias, independente da situação, independente da idade dele, independente de que a primeira vez que ele teve lá ele tinha 40 anos e agora ele tem 85 anos de idade. Ele sabe em quem confiar. E ele sabe quem vai ajudar ele a conquistar essa montanha. E é diante disso que eu gostaria de focar em algumas lições que eu e você podemos aprender aqui nesta manhã, como conquistar montanhas, com o exemplo de Calebe. Primeiramente, eu vejo que a confiança de Calebe nunca cessou. Diz a palavra de Deus, pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. A promessa está no versículo 9. Veja o versículo 9 mais uma vez. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou. Naquele dia como? No dia que eles voltaram de espiar as terras prometidas, né, a terra prometida, eles voltaram, os 12 espias, e ele deu o relatório: bom, se o Senhor estiver conosco,
nós vamos conquistar essa terra. Se o Senhor estiver conosco, nós vamos dar conta. E ele e Josué deram esse relatório. E naquele dia, Moisés falou assim para ele: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Moisés disse para ele. Essa é a promessa. E ele está agora aqui lembrando, com 85 anos de idade, 45 anos depois da promessa. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como me prometeu. Ele falou que eu teria essa terra e eu estou vivo até hoje e eu vou conquistar essa terra. Porque o que ficou na cabeça de Caleb foi aquela terra no Monte de Hebrom. E Deus prometeu aquela terra, onde estavam os gigantes, aonde tinha o cacho de uva grande que precisava de 2 homens para carregar. Deus havia prometido para ele. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui, ele diz, estou hoje com 85 anos de idade, né? Diante dessa situação, ele para ali e olha e lembra do que Deus falou 45 anos atrás. O que Deus prometeu para você algum dia na sua vida e ainda não se cumpriu? Você já desistiu? Caleb não desistiu, não. Ele esperou a hora certa de reivindicar o que Deus havia prometido. Porque às vezes Deus promete coisas para nós e nós abandonamos a promessa de Deus. Caleb recebeu aquela promessa quando tinha 40 anos de idade, andou 40 anos no deserto, guerreou 5 anos para conquistar a terra prometida, só faltava o Monte Hebrom para ser conquistado. E ele não havia esquecido da promessa do Senhor. Ele estava firme nela. O deserto não fez com que ele esmurecesse. Os 5 anos de guerra não fez com que ele esmurecesse. Não fez com que ele duvidasse. Então nós vemos aqui em Caleb que a confiança dele nunca cessou. Deus prometeu e se Deus prometeu, ele vai cumprir. O deserto preparou, o deserto viu e ele viu Deus abriu o Mar Vermelho, ele viu Deus libertar do Egito, ele viu Deus prover o maná todo dia, ele viu Deus os levar até aquele lugar, conquistar o lado leste do Rio Jordão, depois conquistar o lado oeste do Rio Jordão, ele viu eles conquistarem Ai, conquistarem toda aquela região toda ali, e ganhar guerra após guerra, e quando havia pecado, perdia uma batalha, sarava o pecado, sanava, pedia perdão, Deus dava para eles a próxima batalha, ele viu tudo, e ele esperou o momento certo, e na hora certa que tinha dividido a terra para todo mundo, e falado quem vai ficar com o quê, ele vira para Josué, que é o seu líder, porque nós aprendemos aqui também, que quando você tem um líder, você honra e respeita ele. Caleb podia falar, eu estou andando com você desde o começo, eu também tive um relatório bom, eu não esmureci, eu andei no deserto, eu fiz tudo junto com você, Josué. Por que Deus escolheu você, Josué, e não eu, para assumir a liderança do povo? Ele podia ter feito isso 5 anos antes. Como muitos fazem, muitas pessoas abandonam igrejas e líderes e pastores, porque chega na hora do próximo assumir, do que ele assumir, assume o outro, então já que não sou eu, então eu vou sair fora. Ele ficou ali do lado, ele apoiou Josué, foi até o fim, fez todas as batalhas, e agora vira para o seu líder e fala, olha, como Deus prometeu, me dê. Dizendo para Josué, Josué, me conceda essa graça, deu agora ter a promessa de Deus. Eu te honro como meu líder, eu te honro como a pessoa que é o homem de Deus para a minha vida. Eu te honro dessa forma. E diante disso, nós vemos que ele, vendo tudo aquilo, e diante da pregnação que eles tiveram no deserto e tudo mais, só fez com que a confiança dele aumentasse. E a fé dele ali naquele momento nunca cessou. A sua confiança em Deus nunca cessou. E se nós quisermos conquistar as montanhas da nossa vida, nós devemos expressar a mesma confiança em Deus a vida toda. Nós não podemos esmurecer. Quantas pessoas chegam em mim e pedem para mim orar por certas coisas, e eu estou orando por certas coisas, porque eu anoto e fico orando. Passado um tempo eu pergunto como é que está. Não, isso aí eu já desisti, pastor, não vou fazer mais não. Mas como assim? Eu estou orando, ué. Nem para me avisar para eu parar? Não, senhor, não, essa daí não é mais a minha ungida, não. Agora é outra, não, é outro varão agora. Como é que
que funciona isso? Não, senhor, não, pastor, não quero estudar mais não, eu já desisti de estudar, agora eu vou montar um negócio. Então vou orar pelo negócio, estou orando pelo negócio, e aí, como é que... Não, eu desisti porque eu arrumei uma porta de emprego, entrei e estou trabalhando lá. A gente já não sabe nem se ora ou deixa de orar. Porque o pessoal tudo desiste, nós estamos numa geração que desiste de tudo. Não fica firme em nada. Uma geração que troca de pensamentos, de planos, de sonhos, de promessas, cada 5 segundos. Fica tudo rodando, né? Eu gosto de brincar, e ninguém leva como ofensa, que nós temos uma geração que fica correndo atrás do próprio rabo. Só pensa em si mesmo e não conquista nada. Fica só... Não pensa, né? Não vai, não faz. Infelizmente, espero que não seja nenhum de vocês assim. Mas é o que nós temos visto. Nós vemos que Caleb, a confiança dele nunca cessou, mas também nós vemos que a sua força nunca falhou. A força que ele tinha nunca falhou. Ele falou assim: ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Moisés me enviou, eu tinha 40 anos, eu fui lá e espiei a terra. E eu estou tão forte agora com 85 como eu tinha 40. Eu tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Eu estou pronto para lutar. E eu estou lutando, olha aqui, 5 anos brigando aqui. Estou prontinho, estou preparado. As coisas difíceis que ele havia passado no deserto preparou ele para uma grande conquista. E a verdade é que as coisas difíceis que eu e você passamos nos nossos desertos, na nossa vida, nos preparam para grandes conquistas. Se nós aprendermos com as dificuldades, se nós aprendermos com as circunstâncias. E como resultado, ele tinha uma força incomparável. Que pode ser que o físico dele já não era o mesmo dos 40, mas a mente dele estava tanto quanto, e a fé dele estava tanto quanto. E a força dele não era nele, a força era no Senhor. A força dele estava no Senhor. A mesma confiança que ele teve, que ele está dizendo assim para Josué, ele está dizendo: Josué, aquela mesma confiança, aquela mesma força que eu tinha certeza, quando eu tinha 40 anos de idade, que se o Senhor estivesse conosco, nós conquistaríamos a terra prometida naquela época, eu continuo com essa mesma força. Eu continuo com essa mesma confiança. Eu continuo pensando da mesma forma. Não mudou a minha fé. E nós não podemos permitir que o medo e as dificuldades do tempo e o que faz com que nós sofremos nessa vida faça com que nós perdamos a nossa força no Senhor. O Senhor continua sendo o mesmo. Deus é Deus, a gente canta. Ele é Deus com doença, sem doença. Ele é Deus com problema, sem problema. Deus é Deus. Nós estávamos aqui mais cedo. Eu vim correndo para chegar aqui 8h30. Quando eu estava chegando aqui pertinho, tinha esquecido a máscara em casa. Aí eu corri de volta lá em casa e voltei aqui, mas ainda consegui chegar meia hora antes, né? Para poder pegar a máscara, para chegar e ver que tem um monte de máscara na porta, né? Ai, ai. Engraçado porque eu não ando sem a máscara, porque a gente é obrigado a usar a máscara. Não vou entrar no caso da máscara, se deve ou não deve usar, né? Cada um tem a sua opinião, mas a verdade é que eu tenho sempre no carro, mas hoje o Isaac está usando o outro carro e eu peguei o outro. E nesse eu não deixei a máscara. Mas eu deixei ontem à noite o meu boné com a máscara prontinho para pegar do lado da minha carteira, onde eu coloco a minha carteira. Mas quando eu levantei, eu vi o meu chapéu. Aí eu resolvi usar o chapéu do que o boné. E a máscara estava dentro do boné, né, para não esquecer. Eu tinha preparado tudo para não esquecer a máscara. Mas não tem importância. A verdade é que nós chegamos aqui, estávamos conversando, e o que eu quero dizer é que uma irmã falou: nossa, a Edna está aí, toda serelepe, fazendo a obra de Deus e feliz de estar na casa do Senhor, e chegou aqui cedo. E a gente com um probleminha desse tamanho, às vezes não quer vir no culto. É essa força que eu e você não podemos perder, porque a nossa força não está no ser humano. Não está nos 10 espias que deram o mau relatório, não está nas pessoas que morreram no caminho, não está naqueles que pecaram e abriu a terra e Deus engoliu, não está na dificuldade de uma montanha rochosa, uma montanha difícil, onde mora pessoas em cidades fortificadas e elas ainda são gigantes. A nossa força está no Senhor. E nós temos que ficar firmes nisso. Caleb, ele viu o mar vermelho se abrir, ele passou 40 anos, Deus provendo, ele viu a queda de Jericó, eles retornaram a Ai, ele viu Deus mostrando o vigor e a força de Caleb estava em sua confiança no Senhor, e o Senhor nunca falha. O Senhor nunca falha. Às vezes nós achamos que somos insubstituíveis,
achamos que a obra vai parar por causa da gente, achamos que se alguém morrer, vai acabar tudo. E eu quero dizer para vocês, se a obra do Espírito Santo, ela nunca acaba. Pode passar 45 anos no deserto, e com 40 anos no deserto e 5 anos de guerra, chega a hora de conquistar aquilo que Deus prometeu. Nós só não podemos desistir. Nós aprendemos então com Caleb que a confiança dele nunca cessou, a sua força nunca falhou e seu Deus nunca se esqueceu do que prometeu. E ele não esqueceu do que Deus prometeu. Deus nunca esquece. Ele diz assim: dai-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Qual que é a promessa? Vou ler de novo. Versículo 9. Por isso, naquele dia Moisés jurou da parte de Deus: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes. Não era só para ele, era para todos os seus descendentes. Porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor. Não foi fiel a Moisés, não foi fiel à placa da igreja, foi fiel ao Senhor. Nós temos que ser fiel ao Senhor em primeiro lugar. O meu Deus, disse Moisés. E aí ele disse: olha, dei-me, pois, o que foi me prometido. Na época você ficou sabendo que os Enaquins, que são homens gigantes, lá viviam em suas cidades grandes e fortificadas. Mas se, presta atenção, está aqui, você não ouviu nada até agora, chegamos na picanha da mensagem. Chegou agora a carne nobre. Mas se o Senhor estiver comigo... Ele falou essa mesma frase lá em Números 14, quando voltou eles foram, número 13, espiaram, voltaram, deram relatório. Quando ele chega, ele falou: se o Senhor estiver conosco, nós conquistamos a terra. E ele chega agora neste momento onde ele vai conquistar com o seu clã. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. E se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. É Deus que prometeu, não sou eu, não é você. E ali Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné. Jefoné é um nome bonito, quem tiver grávida aí, ó, né? E lhe deu Hebrom por herança. Ele recebeu o que Deus tinha prometido através de Moisés. E se você continuar lendo, ele vai conquistar. Mas veja bem que quando nós conquistamos montanhas na minha e na sua vida, elas não são montanhas para eu e você desfrutarmos. Elas são montanhas para abençoar outros. Porque a promessa foi para ele e para todos os seus descendentes. Porque muitas vezes eu e você pensamos em montanhas para serem conquistadas para o nosso bem comum, pessoal, e não para o bem comum do corpo de Cristo. E nós precisamos lembrar que quando um chora, nós choramos com ele, quando um se alegra, se alegramos com ele, diz a palavra de Deus. As minhas conquistas são suas e as suas conquistas são minhas. E o que você tem é para a glória de Deus, e o que eu tenho é para a glória de Deus. E se Deus te permitir conquistar um diploma, é para a glória de Deus que você o tem. Se Deus permitir você conquistar uma empresa, é para a glória de Deus que você o tem. Se Deus te permitir você conquistar um casamento, é um casamento para a glória de Deus. Se Deus permitir você ter, possuir, ser e realizar, é para a glória de Deus, não é para você. Porque você e eu nascemos para a glória de Deus. Estamos vivos para a glória de Deus. E aqui nós vemos bem dito na promessa de Deus, que seria uma bênção para ele, uma herança para ele, mas para todos os seus descendentes. Todos aqueles que eram da sua tribo, todos aqueles que faziam parte do seu clã, foram abençoados. E nós precisamos lembrar disso na nossa mente. Em nós buscarmos montanhas para conquistar, aonde não é só para mim, mas é para o corpo de Cristo. É para a minha família, é para aqueles que Deus coloca no meu caminho. Você não vai levar nada dessa terra. O dia que você vai, você foi. A casa fica, o carro fica, as dívidas também. Mas a verdade é, o que você fez para a glória de Deus vai com você. O que você fez nessa terra para abençoar o próximo em nome de Jesus vai com você. E você não precisa contar para ninguém que fez. Outro dia um irmão aqui da igreja, junto com outros amigos, serviram, se eu me lembro bem, 150, tá certo? Ele está me vendo, ele pode fazer assim com a cabeça. Marmitas para pessoas
aqui na cidade, eu não lembro mais a quantidade que foram, mas ninguém ficou sabendo. Ele pediu minha oração, eu orei por aquilo. Mas sabe, nós podemos fazer muito pelas pessoas sem contar para ninguém, porque Deus vê tudo. Deus é bom. Mas se eu conquistei aquela montanha e fiz, é para a glória de Deus e é para abençoar as pessoas. E Deus usa os nossos desafios, Ele usa as nossas mágoas, Ele usa as nossas dores para nós abençoarmos vida, porque quando nós conquistamos as montanhas, seja ela espiritual, emocional, sentimental, familiar, seja ela financeira, seja ela na área que for, que nós conquistamos ministerialmente, quando nós chegamos lá, nós queremos abençoar outros com aquilo que o Senhor nos deu. E a nossa experiência serve para nós abençoarmos outros. Vou encerrar com um exemplo de uma pessoa que conquistou a montanha que abençoou a humanidade. Teve um tal de Jesus que passou por essa terra e ele conquistou a montanha do Calvário. E ele conquistou a montanha do Calvário para que eu e você pudéssemos ser perdoados e termos a vida eterna. Ele é o maior exemplo de alguém que conquistou uma montanha para abençoar os outros e não para si próprio. E por causa que Jesus conquistou a montanha do Calvário e teve vitória sobre ela, eu e você hoje somos perdoados dos nossos pecados, o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós temos convicção de vida eterna, nós sabemos que Ele vai voltar, e nós sabemos que nós podemos confiar nas promessas de Deus. Só para nós refletirmos aqui e entendermos no português dos dias de hoje. Que aprendemos com Caleb em conquistarmos montanhas. Primeiro, confiar sempre em Deus. Confie em Deus. Segundo, Deus é a nossa força. Não é na sua força, não é por força e por violência, mas pelo meu espírito. Terceiro, Deus cumpre suas promessas. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não desista. Não desista. Pode passar 45 anos. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Nós gostamos de tudo para ontem, né? Eu peço hoje e queria ontem. Eu sou assim. Eu gosto das coisas rápidas. Que aconteça depressa. E Deus tem me ensinado muito a esperar no Senhor. Tem algumas promessas que eu estou esperando. Mas eu quero dizer para os irmãos nessa manhã, com muita alegria no coração, que o Deus que nós servimos, Ele é fiel. E Ele tem colocado montanhas diante de você, não é para você desistir, não, é para você conquistar. E se você confiar nele, você for para cima da montanha com a força dele, ele vai cumprir a promessa de você conquistar essas montanhas. No tempo dele, na hora dele. Pode reivindicar, porque se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, Pai, pela tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela fala no mais profundo de nossas almas. Pai, quantos de nós entramos aqui esta manhã e aqueles que nos assistem, Senhor Deus, na internet, temos montanhas enormes diante de nós, com obstáculos incríveis, aonde nós preferimos muitas vezes desistir e deixar para lá do que conquistar. Senhor Deus, ajuda-nos a entender que se nós mantivermos a nossa confiança sempre no Senhor, se o Senhor for a nossa força, e se o Senhor prometeu, nós vamos conquistar. E nós podemos, Senhor Deus, ficar firmes em cima desta promessa. Que mesmo as dificuldades que passamos no dia a dia, como Caleb passou durante 40 anos no deserto, e mesmo as guerras que possamos ter que enfrentar, como ele fez durante 5 anos, lutando para conquistar a terra prometida para as outras tribos de Israel, inclusive aqueles descendentes daqueles 10 que tinham dado o relatório ruim, que nós possamos na hora certa dizer para o Senhor, assim como o Senhor prometeu, eu quero, me abençoa, e eu vou na tua força, para a glória do Senhor. Senhor, que ao conquistarmos montanhas em nossas vidas, nós possamos, Senhor Deus, abençoar o próximo. E que nós possamos, Senhor Deus, viver debaixo desta graça, da montanha do Calvário que Jesus conquistou ao derramar o seu sangue para perdoar os nossos pecados. Ao ser ali dilacerado com o seu corpo, e levando sobre si os nossos
pisaduras, ali, Senhor Deus, os nossos pecados, as nossas doenças, e ali o Senhor pôde, pelas suas pisaduras, nos sarar, nos curar. Obrigado, Senhor Jesus. Senhor Deus, que nessa hora que chegamos à mesa da comunhão, que possamos participar do pão, crendo, Pai, e participar do cálice, crendo, Pai, que somos novas criaturas em Cristo Jesus e que as coisas velhas ficaram para trás. Crendo que nós podemos conquistar as montanhas, sejam elas espirituais, sentimentais, emocionais, familiares, financeiras, na saúde, no corpo, seja na área que for, no ministério. Crendo na Tua promessa, Senhor. Que seja uma ceia de renovo, que seja uma ceia de restauração, seja uma ceia de confiança, seja uma ceia de força, seja uma ceia de promessa. Senhor Deus, para a Tua honra e Tua glória, Pai, que nós oramos, nós apresentamos o pão e o cálice diante do Senhor e nos preparamos para esse momento sublime do nosso culto ao Senhor, onde ceamos com o corpo de Cristo. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos, nós agradecemos e nós cremos. Amém. Os irmãos podem vir pegar o cálice, já com o pão, e nós vamos tomar juntos. Amém? Glória a Deus. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens sem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouça a sua voz ecoar. Posso ver criar a vida. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens sem você. Ouço o seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar. Posso ver criar a vida. Aleluia, toda a criação a cantar. Coloque de pé a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Tudo que eu vejo lembra você,
Deus. Na noite em que o Senhor Jesus Cristo foi traído, Ele tomou o pão e deu graças e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vós. Comei dele todos em memória de mim. Memória do Senhor Jesus. Vamos participar do pão. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Tu és o pão vivo que desceu dos céus, aleluia. Semelhante modo, após ver ceado, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de muitos. Bebei dele todos em memória de mim. Memória do Senhor Jesus. Vamos participar do cálice. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Posso crer no amanhã. Oh Deus. Porque Ele vive, temor não há. Oh, mas eu venci, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Senhor Deus, nós te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos, Pai, pelo privilégio nesta hora de poder contribuir com o teu reino. Senhor Deus, nós queremos colocar, Pai, a vida financeira do teu povo diante do teu altar. Nós queremos abençoar a vida financeira do teu povo. Que aquele que trabalha, Pai, seja abençoado, Pai, no seu trabalho, seja autônomo, seja empresário ou seja empregado. Que seja honrado, Pai. Que aquele que está desempregado, o Senhor abra a porta de emprego para esta pessoa. Possibilita para que todos ganhem, Pai, viva, Senhor Deus, dignamente. Senhor Deus, esteja abençoando, Pai, em nome de Jesus, aqueles que são pensionistas, aposentados. Senhor Deus, abençoe cada um no seu ganho, Pai. Abençoe a tua igreja na administração desses recursos. Abençoe os nossos missionários que nós sustentamos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a bênção do Senhor esteja sobre aqueles que vão contribuir nesta hora aqui no gasofilácio, ou passar na maquininha o seu cartão, ou, Senhor Deus, aqueles que depositam diretamente na conta da missão, Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre a finança do teu povo. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos, nós agradecemos, nós cremos e abençoamos. E o povo de Deus diz, amém. Você trouxe seu dízimo, sua oferta, traga à frente, deposita. O Márcio está com a maquininha ali no fundo, amém? Glória a Deus. Adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Aleluia, glória a Deus. É bom demais da conta. Vamos aos avisos finais, amém? Amanhã nós temos o seminário de teologia. As pessoas querem fazer, fale conosco. Se você não está no grupo da igreja, a gente sempre coloca o link lá para você fazer. Temos o básico, fundamental em teologia, o intermediário e o avançado em teologia. E é aberto a todas as pessoas. Amém? Quinta-feira nós temos nosso culto aqui, às 20 horas de oração. Tem sido uma grande bênção, né? Essa é a quinta que eu venho, né? O pessoal achou que eu não vinha de quinta. Muito bom, acho bom demais essas coisas. Deus é muito bom. Na quarta-feira, se você quiser fazer inglês, a Jamie Leverton, que é a noiva do Isaac, ela está no Brasil fazendo o seu estágio oficial da Universidade Johnson, nos Estados Unidos, dando inglês como segunda língua. Tem o Team Link, que você pode fazer online, que a gente coloca nos grupos da igreja também.
ou você pode ir lá nas 20 às 21h30 na igreja de Campo Limpo Paulista, que ela está fazendo lá na quarta-feira lá presencial e na quinta-feira presencial em Pirituba, e ambas as vezes está online também. O mesmo que é dado na quarta é dado na quinta, tá? E ela deve estar aqui um dos domingos conosco, vai falar com o Ministério Infantil para dar uma aulinha de inglês para as crianças com tradução na salinha também. Uma bênção, né? E deixa eu falar, quem fizer todas as aulas de hoje até a última, que são 7, já foi dado uma que foi a introdução, quem fizer 6 aulas, seja online ou seja presencial, vão receber um certificado de tantas horas de inglês como segunda língua e tal, tá bom? Então, se você não fez a primeira, mas tem interesse, né, faça as próximas 6 aulas com ela, as próximas 6 semanas, ok? Mais algum aviso? Tem sim, tem. Dia 26 tem um encontro de jovens no sítio, onde os jovens das nossas igrejas vão passar o dia lá no Retiro Rio de Vida. Tem mais alguma coisa que está faltando, eu estou tentando lembrar. Hã? Tá, isso, exatamente. A Marina está lá, ó. Tá vendendo chocolate, filha, é isso? Então tá bom. Hã? Tá bom, tem chocolate nele, não tem? Dia 3 de julho, o presbitério da igreja conversou, nós queremos fazer no dia 3 de julho, primeiro sábado de julho, o aniversário nosso desse ano. Nós não fizemos em março, né? 3 e 4, vamos ter um culto no sábado à noite e vamos ter um culto no domingo de manhã. Vamos aproveitar nesse dia e vamos fazer aquele cachorro-quente que estavam planejando aqui na igreja para vender para os irmãos, para ajudar a Marina a ir. Vamos aproveitar nesse dia e tirar uma oferta para a Marina, para ela ir para missões, porque ela vai dia 15, ok? Então, o cachorro-quente não é para a Marina, é para a Marina ir, é para missões, tá? É para pagar o curso dela de missões, não é para a Marina colocar no bolso, não. É que custa caro passar lá o período na Jocum. Então nós vamos aproveitar 3 de julho, se não tiver outro lockdown, se não tiver outro problema, estamos planejando as coisas assim, né? Tudo assim, se o governo não fechar nada, a gente vai estar aqui dia 3 e dia 4 fazendo isso. Aí os irmãos vão se combinando, vão se acertando para a gente fazer um aniversário legal. Tem o bolo de pote que é para fazer, tem já as etiquetas imprimidas do nosso 11º aniversário. Vamos celebrar, porque nós estamos vivos, servindo um Deus que está vivo. Amém? E quem foi na frente, igual meu amigo Rubão, está lá celebrando, né? E está de boa. Então, nós não podemos parar. Amém? Glória a Deus. Com fé, confiança, força no Senhor e firme nas promessas do Senhor. Amém? Mais algum recado, aviso? Não? Pode dar a benção final? Agora pode, né? Eu estava tentando lembrar a cabecinha aqui, né? Velho, é um problema sério. Mas eu hoje, com 55, eu tenho a mesma força que eu tinha com 25. Eu estou que nem Caleb, aleluia. Glória a Deus. Que o amor de Deus o Pai, que a graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vós. Que aonde colocar as plantas dos pés, o lugar seja santo, onde colocar as palmas de suas mãos, tu sejas ali próspero. E o povo de Deus diz, amém. Cumprimente aí o irmão com o amor de Cristo, eu te amo em Cristo Jesus.